Deus prevê que o ser humano vai pecar e Ele prepara um parapeito. Quando o homem cai, ele cai aonde? Cai na graça. Por isso que a Bíblia fala que é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. E o mundo só existe, só é possível a existência, porque antes do mundo ser mundo, já havia um Cordeiro. Cristo já era Cristo. Só existe vida porque o Cordeiro de Deus possibilitou vida. Então, quando Deus cria, Deus sabe que o ser humano vai se rebelar e que essa rebelião vai provocar morte. É o peixe que pula da água, ele morre. Vai provocar a morte dele e, por graça, o Cordeiro de Deus é morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: o maior dilema para a nossa fé é o sofrimento. Esses dias eu vou pregar num congresso na semana que vem, e o rapaz mandou mensagem para mim e disse: olha, tem um camarada aqui que está vivendo... Minto, isso foi um outro rapaz já. Um outro rapaz que me chamou lá no Instagram, até falou para minha esposa: olha, pede para o José me responder lá, que eu estou com um dilema aqui. Um rapaz da igreja dele ia se tornar pai e acabou perdendo a criança pequena, acabou perdendo a criança e entrou num dilema tremendo. O sofrimento é um dilema para a fé cristã. É um maior dilema. Nós não temos uma resposta, mas nós temos o consolo. Qual é o consolo? Que o primeiro a sofrer, antes do mundo ser mundo, o primeiro a sofrer, para que o mundo pudesse existir, foi Deus. Deus foi o primeiro a sofrer e sofre por amor e porque nós fomos que provocamos esse sofrimento a Ele. Não resolve o nosso problema, mas consola. O nosso Deus entende de sofrimento porque Ele foi o primeiro a sofrer. E o escritor de Hebreus, nessa profundidade teológica extraordinária, está dizendo o seguinte: o universo existe por causa do Filho. Ele, o Filho, é o brilho da glória do Pai, de Deus, a imagem perfeita daquilo que Deus é. Então veja bem, eu disse que Jesus é o Salvador de tudo que deve ser salvo, inclusive das nossas ideias equivocadas a respeito de Deus. Antes de Jesus aparecer em carne, encarnado, você tem uma ideia de Deus. E quem construiu essa ideia de Deus no monoteísmo antigo? Moisés. Moisés é o portador, o construtor de uma religião. Ok? Ele é um portador de uma religião. E o escritor aos Hebreus vem dizendo que quando Jesus se revelou, ele se revelou como a imagem perfeita de Deus. A imagem que Moisés construiu em torno de Deus, ela é uma imagem imperfeita. E que, portanto, fazer uma equivalência entre Moisés e Jesus era um erro. E era isso, essa equivalência que as pessoas faziam entre Moisés e Jesus, que condicionavam uma forma errada de provar a experiência religiosa. A gente hoje em dia tem um tom um tanto quanto pejorativo acerca de religião. Parece que falar de religioso é coisa ruim, né? Mas religião todos nós temos e todos somos religiosos, né? A religião é a forma como nós organizamos a espiritualidade. Todo ser humano tem espiritualidade. Nem todo ser humano tem religião, mas todo ser humano tem espiritualidade. O Papa tem espiritualidade, Dalai Lama tem espiritualidade, um pastor tem espiritualidade. A diferença é que o Papa é um sacerdote católico, apostólico romano. Dalai Lama é um sacerdote tibetano e um pastor é um protestante. Todos têm espiritualidade. A diferença está na religião, que é a forma como nós organizamos a espiritualidade. A religião nada mais é do que um fruto ou um reflexo da experiência que nós tivemos com o transcendente. E passamos a organizar essa experiência para dar testemunho daquilo que vivemos e organizamos também para que outras pessoas nesse espaço religioso também tenham a possibilidade de um contato com a mesma experiência que nós tivemos. Então a religião não é algo ruim. O problema é quando acontece o que aconteceu com o povo judeu, que tornou a sua religião, a imagem que eles fizeram de Deus, um fim em si mesmo. E acreditavam que Deus era fruto daquilo que eles imaginavam, e que Deus era igual à imaginação que eles tinham. E quando Deus sai da imaginação, encarna diante deles, eles percebem uma disparidade entre o Deus que eles imaginavam e o Deus que saltou diante dos olhos. E eles não abraçam o que está diante dos olhos, porque eles estão agarrados naquilo que está no imaginário. Inclusive, eu vou fazer aqui a propaganda. Não tem, infelizmente, porque a gente veio de vários congressos aí na semana e a gente vendeu muito. Mas eu lancei um livro faz 2 meses, onde eu trato sobre isso na primeira parte do livro e na segunda parte do livro, como isso faz a gente provar de forma errada a experiência da cruz, inclusive pregar de forma errada. Depois você pode entrar no meu Instagram, falar com a minha esposa e adquirir um livro que custa R$39.
Então, eles provavam de forma errada a Deus, porque eles tinham um imaginário construído em torno de Deus, que eles começaram a cultuar esse imaginário sem saber. E quando a palavra viva encarnou diante deles, eles não abraçaram, eles não provaram, eles não se agarraram a ela. E o escritor aos Hebreus parece mostrar novamente aqui esse déficit. Ele diz, olha, nós temos facilidade de se apegar com momentos que eles tiveram com Deus e com a imagem que eles construíram de Deus. Paulo fala isso em Colossenses, né? Paulo diz que tudo que veio antes de Jesus era sombra que haveria de vir, era sombra, mas o povo se apegou com a sombra e não com o dono da sombra. A sombra não define nada, irmão. Se você fechar os olhos, alguém passar aqui, imagine que a gente consiga desenvolver uma tecnologia que congele a sombra da pessoa. A pessoa passa e fica a sombra. Quando tu olhar para a sombra, tu acha que tu vai reconhecer a pessoa? Não, porque a sombra dá testemunho de uma pessoa, mas ela não dá contorno, ela não fala como ela é, não fala do caráter, não fala da personalidade. Aí tem crente que até hoje vai em Moisés, vai no Antigo Testamento e faz uma equivalência com Jesus. Não, querido, você não é discípulo de Moisés, você não é discípulo de Elias, você é discípulo de Jesus. Aí tu pega a camarada que vai na internet e fala, não, porque... Não, calma, Josiel. Eu ia falar um negocinho aí, mas deixa pra lá. Então vamos botar assim. Aí tu pega lá o pessoal lá que ficou bravo com o que está acontecendo lá em Brasília lá. Aí o cara fica bravo e faz o seguinte: não, vamos orar para Deus fulminar o camarada lá em Brasília que acha que é Deus e vamos orar para Deus fulminar. Ele é seguidor de Eliseu. Sobe calvo, sobe careca, lembra não? Ó, Eliseu, vamos profetizar morte para esses caras aí. Lembra os discípulos? Ô Jesus, o povo aí não quer ouvir a tua mensagem? Vamos descer fogo do céu como Elias e como Eliseu, porque nós é Moisés, nós é Elias, nós é Eliseu. E Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. O espírito que eu carrego é o Espírito Santo, não o espírito de Moisés, não o espírito de Elias, não é esse o espírito que eu carrego. E vocês querem provar desse novo dom de Deus, fazendo equivalência com Moisés. E Jesus fala, isso aí não dá certo, isso aí é odre velho. E odre velho não suporta vinho novo. Mentalidade velha, que está cozida, que está cheia de farrapos, de uma religião que não está montada, ou percebida, ou provada em Cristo, mas que tem retalhos de outras experiências, que não Cristo, ela não pode agir, ou receber, ou conceber a ação do Espírito Santo. Ela não suporta a ação do Espírito Santo. Parece que o escritor aos Hebreus está provando isso. O cristianismo começa como uma mensagem que não tem rito, que não tem dia santo, que não tem data de culto, que não tem data de aniversário, nada, não tem nada, tem apenas uma mensagem. E com o passar do tempo eles vão se organizando, e aí parece que o escritor de Hebreus vai percebendo que, olha, eles estão se apegando muito mais aos ritos do que à experiência viva da mensagem. Eu sei, a gente está no século 21, mas isso parece com a gente, não parece com a gente, né? Aí o escritor aos Hebreus aqui no texto que nós lemos, ele diz, olha, eu não vou falar para vocês daquilo que a gente já tratou. E a gente já tratou e vocês já sabem, vocês já provam, vocês vivem esse ciclo dos ritos, mas parece que vocês estão deixando de lado a própria mensagem. E ele chama a igreja a ter uma maturidade nos assuntos da fé, vencer o estágio. Veja que os estágios que ele fala que eles já trataram, é o estágio da regeneração, do novo nascimento, do batismo, das velhas obras da carne que morreram, que ficaram para trás. Ele trata aqui sobre temas da regeneração. Se você volta ao capítulo 4, já caminhando para o 5, ele vai falar aqui de uma comparação entre o povo de Israel e a igreja, em que o povo de Israel sai do Egito, atravessa o deserto, é reprovado, e por isso não pode entrar na terra prometida. A geração que sai do Egito não pode entrar na terra prometida, que é na terra do descanso, porque não venceram o deserto. E ele faz essa comparação com o novo nascimento e com a igreja. Há um paralelo curioso ali. O povo de Israel saindo do Egito,
É um processo de regeneração, aonde Deus nos tira do mundo, aonde Deus nos dá olhos para olhar para a cruz e enxergar a beleza, ouvidos para ouvir a mensagem da cruz e achar graça, e um coração sensível para responder sim à mensagem que ouvimos. É a regeneração. Mas depois da regeneração tem a conversão. A conversão é o processo do deserto, aonde Deus não apenas nos tirou do Egito, mas agora começa a tirar o Egito de dentro da gente. É o que Israel falha. Israel sai do Egito porque isso não depende deles. Se dependesse deles, eles não teriam saído. Eles saem do Egito porque Deus os arranca de lá com mãos fortes. É a regeneração. Você não tem a participação. O filósofo Luiz Felipe Pondé, apesar de não ser cristão, ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, no livro dele sobre Jó, ele diz o seguinte: quando o homem crê, ele já está no braço da graça. Quando tu fala assim, ó, eu quero Jesus, é porque Jesus já disse para você, eu te quero e eu quero que você me queira, e eu vou encher teu coração daquilo que eu quero, e você não vai conseguir dizer não, e o que você vem. É por isso que quando a gente vem aqui, eu te aceito Jesus, eu te quero Jesus, eu te achei Jesus. Jesus está só no cantinho olhando, dizendo, tadinho, mal sabe ele que fui eu que achei ele, coloquei nele o desejo de me achar para poder ele estar aqui, porque eu quero ele. Isso é regeneração, não depende de você, é Deus que te tira do Egito. Aí depois você tem a conversão, e a conversão custa caro, porque daí não depende só do Espírito Santo, é você que tem que dar uma resposta positiva à ação do Espírito Santo. Aí é um sinergismo. Na regeneração é um monergismo, é só o Espírito Santo. Na conversão é um sinergismo, é você que todo dia tem que lutar e o reino de Deus vai sendo tomado à força. É você que vai passando pelo processo da conversão. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus estava fazendo a regeneração. E no deserto, Deus estava tirando o Egito de dentro deles. E esse é um grande problema que nós temos, de pessoas que saíram do Egito, mas ainda não abraçaram a conversão. E por isso não podem entrar na terra prometida. Não é essa a imagem que a Bíblia vai aparecer, a terra prometida como um período de maturidade, mas eu vou colocar aqui para a gente captar. A gente é salvo na regeneração, convertido nesse processo do deserto, onde Deus vai nos limpando. E aí quando a gente entra na terra prometida, lugar de descanso. É quando a gente luta o que tem para lutar, mas descansando em Deus. É quando a gente vive o que tem para viver em terra de delícia, em terra de descanso. Uma imagem que nós podemos usar, e aí bem atual do nosso tempo, um foguete. Você já viu um foguete saindo da terra, não? Agora o Elon Musk está lançando foguete aí toda semana, né, irmão? Foi até pessoal agora lá para fora do planeta, lá e tal. Vocês viram, é redondo mesmo, né, o negócio? É redondo mesmo. Pessoal foi... Então você vê um foguete subindo, é aquela força. É uma força tremenda. E parece que ele não vai subir. A princípio parece que não vai dar conta. E é aquela força para subir. Mas você já viu quando ele passa a atmosfera, ele plana? É como se ele entrasse num lugar de delícia. Ele... Deu certo. Na regeneração você não depende de você. Aí na conversão depende muito de você. Aí você faz força. É difícil de orar no começo, é difícil de ler a Bíblia, é difícil de vir para o culto, e você vai fazendo força. A maturidade cristã, meu irmão, é aquele lugar onde você chega num lugar de delícias com Deus. Você já não vai na oração para forçar Deus a fazer a sua vontade. Você vai porque a oração é o lugar onde você encontra o Pai e está em comunhão com Ele. Você vem num culto já não para ser servido, mas para servir o povo de Deus. E as pessoas às vezes, você vê crente que ainda não converteu, ele é assim, como foi o culto? Se foi do agrado dele, foi bênção. Se não foi do agrado dele, não foi bom. É um camarada que ainda não está convertido. O camarada que já provou a maturidade, ele está num lugar de delícia, como foi o culto? É bênção. Foi do agrado? Não foi, mas é bênção. Deus está falando com um, está falando com o outro. Ele está na delícia. Está na delícia de Deus. O escritor aos Hebreus, e aliás, essa é uma luta dos apóstolos, principalmente Paulo, ao longo das suas cartas, levar a igreja a uma maturidade acerca da sua fé. E a gente percebe o quanto isso é difícil, o quanto isso custa caro. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele faz um dípico interessante, um jogo de palavras interessante no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro fala assim: pois vocês nasceram de novo,
não de semente mortal, mas de semente imortal ou incorruptível. Vocês nasceram por meio da palavra de Deus, que vive e é permanente. Capítulo 2. Como nenês recém-nascidos, vocês devem desejar o puro leite espiritual, para que por ele possam crescer e serem salvos. A palavra logia aparece 2 vezes ali. E ele está falando a mesma expressão, que é a palavra e leite, ele está usando a mesma expressão. Ele está dizendo que o crente nasce da palavra e se alimenta da palavra. E ele é um bebê que vai se alimentando da palavra. E na medida com que ele vai se alimentando, ele vai ganhando medida, robustez, e depois vai comendo alimentos mais sólidos e cada vez mais sólidos. Vocês sabem que o leite é um alimento mais nutritivo que você vai provar ao longo da sua vida. Mais nutritivo que o leite não existe, o leite materno. Só que se você alimentar uma pessoa durante 50 anos só com leite materno, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, porque ela vai definhar. Ela precisa de outros tipos de alimento, outros tipos de proteínas. O leite materno é bom, é nutritivo, mas não é para sempre. Ele está dizendo a essa igreja: vocês têm que desejar o alimento de Deus, para que com ele crescer. Mas se ficar só com isso aí, também vai dar ruim. Amém ou não amém? Eu lembro de uma vez que eu fui pregar no Oeste, Santa Catarina. Eu era bem novinho, eu devia ter uns 16 anos de idade, 17, não sei, por aí. E eu fui pregar lá para o Oeste, ali para perto de Chapecó, por ali. E no domingo, o pastor me levou para almoçar na casa de uma família, um obreiro lá da igreja, me levou para almoçar lá. Ele tinha 2 filhos, que eu tinha visto inclusive no culto, um menino e uma menina. E aí quando nós chegamos na casa, eu fui surpreendido porque tinha um terceiro. Inclusive o pastor também foi surpreendido porque tinha um terceiro. E aí ele trouxe assim um rapaz, e ele era um homem zarrão, um homem forte inclusive, um homem zarrão. Mas claramente dava para perceber que ele tinha algum tipo de déficit. E aí o pastor chegou perto dele, foi tentar, sei lá, falar alguma coisa, ser simpático, não sei. E a hora que o pastor chegar perto, ele ficou agitado, ele tinha algum problema ali, ele ficou agitado. E ele deu um tapa no pastor, deu um tapa assim, e ele era forte, ele era um homem, ele era forte. Ele deu um tapa no pastor, deu aquele constrangimento. O pai começou a chorar, o obreiro lá da igreja começou a chorar. Eu, imagina, irmão, eu com 16 anos de idade, eu fiquei assim, numa situação, né? Não sabia para onde olhar. Se tivesse um buraco, eu me enfiava ali, né? E o pai começou a chorar assim copiosamente, saiu assim para a varanda da casa. Aí o pastor foi lá e disse: olha, meu irmão, não tem problema, a gente entende e tal. E aí o pai falou assim, ele usou essas palavras, não sou eu que estou usando, o pai usou. Ele falou assim: pastor, eu tenho 2 filhos saudáveis. São meus filhos, eu amo os 2 filhos saudáveis. Mas eu tenho uma tristeza no meu coração, porque eu tenho esse meu filho. Ele é meu filho, eu não renego. Mas ele usou essa expressão. Eu sei que hoje caiu em desuso, mas ele usou essa, tá? Eu tenho esse meu filho, que eu não renego, mas ele é retardado. Ele tem retardação mental. E ele chorava copiosamente. Irmãos, eu vou fazer um paralelo aqui respeitoso, e até porque eu estou dentro, e eu gostaria que vocês entendessem o que eu vou falar. Aquele rapaz, ele era um homem, ele tinha força de homem, ele tinha corpo de homem, ele tinha estatura de homem, de adulto, mentalidade de menino. Eu olho para a igreja brasileira hoje e é assustador que a igreja brasileira, os números, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, é assustador os números. Há quem diga que 2040 e 50 nós seremos a maioria da população. Hoje, os evangélicos já conseguem eleger um presidente. É assustador o poder, a força que a igreja brasileira tem. De igual modo, é assustador a incapacidade de discernimento dessa mesma igreja brasileira. A igreja brasileira hoje é uma igreja que tem força de um homem adulto e a mentalidade espiritual de uma criança. Tem robustez de um adulto, é forte, em números, não tem para bater de frente, cresce de forma acelerada, mas pega qualquer postagem de qualquer pastor nas redes sociais e leia os comentários, é de vomitar. E é tudo crente, é tudo irmão, tudo filho de Deus.
Nós temos uma igreja que tem estatura de homem adulto, mas uma mentalidade de criança. Acaso não é mentalidade de criança que nós estamos vendo hoje? Pessoas que em congresso de rede nacional e até de expressão mundial vão pegar o microfone para dizer: porque no meu tempo usava sapato, hoje usa tênis. Cadê a igreja? Porque veja a cor da igreja, a igreja rosa, roxa, preta, branca, amarela, e ficam discutindo qual é a certa, qual é a melhor. O filho vai naquela, o pai vai na outra, e aquela que é certa, aquela que é errada, e ficam numa briga. E nós temos denominações que crescem e não param de crescer por conflitos internos. Que somos fortes, é real, não adianta mentir ou negar, mas o nosso problema é de mentalidade. O povo briga por causa do comprimento do cabelo, por comprimento da barba, comprimento do... Qual é a cor dos olhos desse cara? Não, é castanho, mas ele botou uma lente. E os temas assim, ai meu Deus. Aí irmão, o que tu és? Tu é pré ou tu é pós? Jesus vem antes da pré-tribulação, antes da tribulação, ou vem depois? Ah, eu acho que vem no meio. Ah, irmão, então tu já está fora da palavra. E aí fica brigando, e que ninguém sabe. Os teólogos vão me perdoar, queridos, eu também passei pela academia, mas pelo amor de Deus, não dá para saber. A gente vai deduzindo, mas não dá para saber. Não, eu sou pré. Não, eu sou... Ai, irmão José, o que tu é? Claro que eu quero ser pré. E por que tu quer ser pré? Eu não sei o que vai ser, irmão. Se é pré, se é depois, se é antes, eu não sei. Mas eu quero ser pré. Por quê? Porque eu não quero ver o bichão. Não quero ver o anticristo. Eu sou pó. Tu quer ficar aí, irmão? Fica aí com o bichão. Eu não quero ver o bichão. Gente ruim já está cheio o mundo. Gente lê livro de história assim, tosse assim, sai sangue. Eu não quero. Né? Então eu quero ser pré. Agora eu não sei. Então se você falar assim, irmão José, se tu for pregar sobre isso, o que tu vai pregar? Eu vou pregar sobre o pré-tribulacionismo. Eu quero crer no arrebatamento da igreja. E depois vem um bichão. Eu quero acreditar nisso aí. Mas a minha fé não é aquilo que eu acredito, querido. A minha fé está em Jesus. As crenças que eu tenho sobre Jesus é o que eu acho. Se confirmar, amém. E se não confirmar, não muda a minha fé. Jesus voltará para buscar o seu povo. Mas as pessoas brigam por coisas bobas, bestas. E isso é o quê? É falta de maturidade. Falta de maturidade. E o que promove essa falta de maturidade? Eu vou pontuar, tem mais coisas, mas eu vou pontuar duas coisas aqui. Primeiro lugar, essa falta de maturidade advém porque nós estamos numa busca desenfreada por entretenimento. Nós trocamos o avivamento gerado pela palavra pelo entretenimento. Não se espera da pregação avivamento, se espera da pregação entretenimento. Eu fui criado na igreja católica, na igreja Assembleia de Deus também. Minha mãe, evangélica, eu fui criado na igreja Assembleia de Deus, sou pentecostal de berço, não é, irmão? Mas eu estudava num colégio católico, e eu sempre gostei de estudar lá. Eu estudei dos 3 aos 14 anos de idade. Estudava lá. E eu não precisava participar das coisas. Se você era filho de evangélico, você não precisava rezar, não precisava ir nas novenas, e nem na missa, nada. Eu ia em tudo porque eu era curioso. Eu ia na novena, ia na missa, irmão, até hóstia eu comi. Perdoa, Jesus, perdoa, mas eu comi. Estava curioso. Estava lá na fila, lá. Aí eu falei para a professora, pode pegar isso aí? Ela fez, tu vê lá, a primeira comunhão, as coisas tudo lá, catequese, primeiro crisma, sei lá. Não, eu não fiz. Eu disse, tu não pode. Vai, pode. Aí eu fui. Aí ela falou assim para mim, assim, Giovanni, ó, tem um negócio, hein? Se a hóstia grudar no céu da boca é porque tu está em pecado. A hora que eu botei, irmão, o negócio gruda. Mas aquilo gruda mesmo, né? Não tem problema, né? Aquilo lá gruda mesmo. E eu participava lá com eles. Mas eu gostaria que você notasse isso aqui. Eu estudei dos 3 aos 14 anos de idade. Sabe o que é o curioso do católico, irmão? Quando é semana de novena, tu recebe a cartilha, tu já sabe o que vai acontecer. Tu sabe o que vai ser dito, tu sabe o que vai ser cantado, tu sabe tudo. Tu sabe até a hora de dizer amém, tu sabe tudo. Tudo. O padre geralmente fica um bom tempo naquela capela.
Dificilmente vem algum padre de fora. Agora está renovando tudo, né, irmão? O movimento pentecostal está transformando o negócio aí. Tem carismático, agora mudou bastante. Mas nos anos 90 ali, não vinha padre de fora, não tinha luzes, não tinha música nova, era tudo igual. E sabe o que eu nunca vi? Eu nunca vi um católico mudar de paróquia por dizer, é sempre a mesma coisa. Nunca vi. Mas o povo evangélico, irmão, vou sair dessa igreja, porque o pastor é ruim? Não, ele é uma bênção. Mas o que é? É sempre a mesma coisa. E aí o povo fica igual a mulher samaritana. Eles bebem um pouco aqui, é bom. Mas passou um tempinho, é a mesma coisa. Aí vai para outra. E aí, como é que é? Rapaz, agora sim, agora vai. Aí passa lá uns 6 meses, e aí? É sempre a mesma coisa. Aí vai para outra, e aí? Aí a gente pergunta, qual igreja que tu tá? Eu não tenho igreja. Claro, já tivesse 5 que tu tem agora, também não é teu. Crente em mulher samaritana, não para. Deixa eu falar, irmão. Vocês estão comigo, irmãos? A nossa igreja, nos anos 90, era feita de pobre, e só tinha pobre, todo mundo era pobre, do pastor ao porteiro era tudo pobre. Aí tinha lá uma porcentagem muito pequena de irmãos que tinham uma condição melhor, mas era tudo pobre. Crente não ia ao supermercado, não tinha televisão, não ia para shopping, comprava uma roupa o ano inteiro, o congresso era sempre a mesma roupa, todo mundo sabia que era tudo pobre. O crente não consumia entretenimento, não tinha condições de consumir. Nos anos 2000, 2006, por aí, entrou o cartão de crédito. O pobre continuou pobre, mas agora consumia igual classe média, porque o cartão de crédito dá uma esticada na capacidade de consumo, né? Então, um amigo meu é que fala, se eu ganho 2.000, eu tenho um cartão de crédito de 2.000, então eu ganho 4.000. Ele fala, 4.000. E o que é uma ilusão, mas aí tudo bem, cada um faz aí o que quer, né? Enfim. Meu Deus. Aí, a gente começou a consumir. Então, o crente hoje tem condições de consumir um bom restaurante, supermercado, um shopping, entretenimento, uma televisão 4K, não sei quanto, o HD, viu HD, não sei, essas coisas todas aí, né? Internet, Netflix, tudo isso. O crente dos anos 90, por não ter nada, a vida era muito dura e difícil, tudo que ele tinha é igreja. Nos anos 90, o crente ainda era tido como uma pessoa estranha. Tu convertia, o pessoal meio que já se afastava. Hoje, todo mundo é evangélico. Até aquele que não é evangélico diz que é evangélico. Nos anos 90 tu tinha o católico não praticante, né? Hoje tu tem o evangélico não praticante. Todo mundo é evangélico. Então o crente dos anos 90, ele era estranho no mundo. O único lugar onde ele tinha a identidade dele afirmada e ele se sentia em casa era a igreja. Não era no shopping porque ele não tinha condições de ir. Não era no mundo porque não abraçava. Temos a igrejização da sociedade. A sociedade está igrejizada. Tu liga a televisão, tem alguém cantando Cassiano na televisão. A linguagem evangélica está capilarizada por toda a sociedade. Além do mais, o crente agora tem condições de entretenimento. Aí o que nós fizemos agora? Se antes o culto afirmava a nossa identidade e nos preparava para a semana, hoje nós entramos aqui. E a gente não vem para oferecer e para desabafar. A gente hoje vem para consumir. Crente nos anos 90, porque a vida era difícil, ele era estranho no mundo, ele vinha para a igreja para desabafar. Tu entrava na igreja, irmão, os crentes de joelho já estavam todos em lágrimas. Não precisava do pregador e nem do cantor. O camarada vinha para desabafar. Hoje nós viemos aqui para consumir. Nós viemos para ser entretido. O católico vai para a missa porque para ele o que importa é o corpo de Cristo. É participar da Eucaristia. Jesus, celebrar o corpo de Cristo. Não importa quem vai pregar. Ou o evangélico é diferente, ele vem para a igreja, importa quem vai pregar, importa quem vai cantar, o tipo de pregação, se é do jeito que eu gosto, se é do estilo que eu gosto. Aí ele senta aqui e fica, vamos ver se é do jeito que eu gosto, se eu concordo, se eu não concordo, porque o que ele quer não é se alimentar, é se entreter, é pagar a continha da religião que ele tem na cabeça dele e imaginar que se for bom do agrado dele, ele vai se alimentar. Ah, meu irmão, aí a gente fica esperando o Espírito Santo se mover dentro das nossas expectativas, mas não é assim que funciona. O Espírito sopra onde Ele quer soprar. Ele não pode ser uma marionete do nosso entretenimento. Essa busca desenfreada por entretenimento deflagra a nossa falta de maturidade. Segundo lugar, a imaturidade é presente na nossa experiência religiosa porque nós temos uma identidade narcísica que não se deixa se dobrar, se converter.
Todos nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. E aí está a unidade da igreja. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala da unidade do Espírito e da unidade da fé. A unidade do Espírito é gerada pelo Espírito, porque ele está nos transformando em Cristo. E em Cristo não há grego, não há judeu, não há branco, não há negro, não há pobre, não há rico, não há sábio, não há leigo. Cristo é tudo em todos. Mas como a nossa identidade não é transformada porque nós resistimos, nós entramos em conflito na unidade da fé. Então, o que o Espírito Santo faz? Quando ele olha para uma igreja brasileira, o que ele faz? Para chamar essa igreja para um tempo de maturidade, para avançar na experiência de fé. Eu diria em primeiro lugar, ele faz aquilo que ele fez com a igreja em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo viu uma igreja narcisista, fechada em si mesmo, provando no seu próprio meio, o seu próprio dom, a própria manifestação. Porque o Espírito Santo foi prometido para quê? Jesus disse, quando o Espírito vier, vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra, vocês vão pregar a palavra. Mas quando o Espírito Santo desce, a igreja se fecha e diz, rapaz, esse negócio de pregação com o coração quente é bom, hein? Prega Pedro. Aí Pedro pegava e a igreja ficava animada. Aí o Espírito Santo vinha, manifestava na igreja, os crentes choravam, e era profecia, línguas estranhas, e o povo dizia, esse negócio aqui é bom, vamos continuar aqui. Aí o Espírito Santo olhou e disse, opa, eu enchi vocês para vocês pregar, e não para vocês ficar se reunindo aí todo dia, só no meio de vocês, sem ir pregar o Evangelho. O que o Espírito Santo faz? Sopra um vento de perseguição contra a igreja passa a ser perseguida, e os crentes começam a fugir para não morrer. Vamos fugir para não morrer. E alguém dizia, a igreja começou bem, mas já está se acabando, porque está fugindo, porque está morrendo, estão se acabando. Que nada, enquanto eles pensavam que a igreja estava se acabando, o vento do Espírito estava soprando a semente, e cada crente que fugia, era uma mensagem do Evangelho divulgada. Não se espantem, irmãos, se a coisa apertar na igreja brasileira. Não se espantem. Pode ser o Espírito Santo balançando a figueira, fazendo cair o figo podre, e fazendo com que nós busquemos em Deus a unidade que é gerada pelo Espírito e a plena maturidade da fé. Quem recebe essa palavra? O que nos acontece quando o Espírito Santo, e eu já estou encerrando, vem promover a maturidade da fé? Ele levanta um clamor profético. Um clamor profético. Um clamor profético que traga para a igreja um senso de despertamento espiritual. E quando eu digo despertamento espiritual, eu não estou falando, meus irmãos, de um barulho ou de um movimento, mas eu estou falando de maturidade, de levar a coisa de Deus do jeito que deve ser. Nós estamos vivendo hoje extremos. Do lado você tem uma mensagem espiritualizante, confusa, estranha, onde não existe ensinamento da palavra, onde não existe crescimento na palavra, onde não existe o ensino balizado na palavra. É uma histeria, uma experiência epidérmica que o camarada arrepia, sente, não entende, não compreende, sente muito, entende pouco. Do outro lado você tem crente que entende muito, mas sente pouco, e você tem esse desequilíbrio, pessoas que olham para um lado e dizem, aquele entende muito, não tem Deus na vida, e aqueles que entendem muito, olham para o outro e dizem, isso aí é meninice, e ficam nessa briga e nessa coisa. Meus irmãos, nós somos uma igreja que temos uma marca, nós usamos o púlpito de forma forte, nós pregamos a palavra, mas o fervor do Espírito Santo não pode morrer no altar. Crente com vergonha de falar em línguas estranhas, crente que não busca os dons do Espírito, crente que se contenta em entender e não provar e não experimentar. Jesus não é uma ideia, Ele é uma pessoa e está vivo. Já deixo de sobreaviso que eu sou teólogo e estudante de filosofia, então não estou fazendo aqui apologia contra estudar, bem pelo contrário. Estou dizendo apenas, irmãos, que não existe igreja pentecostal no Brasil se a gente não valoriza batismo com o Espírito Santo.
culto não é lugar da gente sentar e dizer, quero entender. Isso também, não só isso. Crente culto é sobretudo o lugar que a gente fala, vou na igreja, ouvir Deus falar comigo. O Espírito Santo tem que falar no nosso meio. A pregação precisa ser profética. Os louvores precisam ser proféticos. Coisa linda, irmão, quando a gente ouve a voz de Deus nos louvores, quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente fala verdadeiramente, o Espírito Santo está falando à sua igreja. Muito mais do que uma pregação bonitinha, nós temos que ter uma pregação carregada da unção e do poder do Espírito Santo. Tem que ser profético. Se eu quiser uma mensagem intelectual, meu irmão, eu vou ler Nietzsche, eu vou ler Sartre, eu vou ler Santo Agostinho e qualquer outra coisa que tem na minha estante. A gente sente aqui, é para receber uma mensagem que vem da parte de Deus e dizer, fala, Espírito Santo. Para a gente encerrar, o Espírito Santo, diante de pessoas que têm dificuldade de amadurecer na sua fé, além de fortalecer o espírito profético, ele fortalecerá no nosso coração a nossa identidade primária. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, ele diz que o espírito que ele fez habitar em nosso coração é o espírito que clama de dentro de nós, Abba, Pai. Abba, Pai. E ele completa dizendo que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de filho. Porque o escravo não sabe aquilo que faz o seu senhor. Ele não entende, ele não compreende, por isso ele não avança. Ele fica sem conseguir superar o ambiente da religião. Ele organizou a sua experiência e não consegue sair daquilo dali. Ele se move dentro daquilo. Ele é escravo da ideia que ele tem de Deus. Ele não consegue avançar. Mas o filho conhece. O filho avança nos mistérios do Pai. O filho avança nos mistérios do Evangelho. Eu vim aqui te dizer, meu irmão, crescer na fé, amadurecer na fé, tem como princípio você olhar para você e saber quem você é em Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você recebe essa palavra? Lá em Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que chegando Jesus às partes de Cesareia, fica de pé, por gentileza. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista,